A todos. Nós vamos continuar hoje nosso estudo sobre o sistema presbiteriano. E alguém aqui ainda não ganhou os símbolos de fé, aquele livrinho? Quem está com um livrinho aí para mostrar? Isso. Alguém não ganhou? Vou pedir para o Alex pegar para nós ali na secretaria. E você, visitante também, você vai ganhar. Adolescente, criança, vai ganhar esse presente, porque aí você tem os símbolos de fé da IPB. O que é isso? São um resumo da nossa fé, que nós temos falado. Se eu perguntasse para você quem é Jesus, você diria: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E os símbolos de fé resumem isso e colocam ali os textos para você achar na Bíblia. Então, fez um trabalho importante que todo crente deveria saber, né, e fazer. E são um resumo dos principais pontos da fé. Então, se você ainda não ganhou os símbolos de fé, você vai receber aí. Hoje nós vamos tratar sobre teologia. Isso. Falamos que o sistema presbiteriano, na semana passada, é muito mais do que um sistema de governo. O sistema presbiteriano é uma cosmovisão, é o óculos através do qual você enxerga a realidade. E a nossa realidade é com um prisma da Bíblia. Então, como é que eu sei que uma coisa é verdadeira ou não? Como é que eu tomo as minhas decisões? Através das lentes da Palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto para nós começarmos a tratar da teologia do sistema presbiteriano. Abra aí sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do 16 ao 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 ao 21, é o nosso texto básico nesta manhã. Vamos ler de forma alternada. Segunda de Pedro 1, do 16 ao 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então a Bíblia não é um livro apenas humano, é um livro divino humano. Homens falaram, mas com que palavras? Vindas de Deus. Eles foram inspirados por Deus. E esse é o nosso padrão, esses são os nossos óculos. Então, como é que eu enxergo a realidade? Através desses óculos da palavra de Deus. Assim eu sei quem eu sou, assim eu sei o que é o mundo, assim eu sei por que as coisas estão desse jeito, assim eu sei para onde eu vou. Isso tudo a palavra de Deus me diz. Então, vamos tratar especificamente hoje
hoje da teologia no sistema presbiteriano. Como nós já falamos, o sistema presbiteriano abrange tudo: o sistema de governo, o dever, a vida, o culto, mas hoje vamos falar especificamente da teologia. Pode passar aí para nós. Alguém sabe por que a sarça foi mudada? Quem sabe aí? Muito bem, a nossa irmã Laís nos disse, exatamente, né? Nós temos no segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nós não podemos fazer nenhuma representação de nenhuma das pessoas da Trindade. E essa pomba aí, que dá para identificar assim, será que é, será que não é? Né? Mas com um pouquinho de imaginação e paciência, você identifica que é uma pomba aí. Então, para resolver o problema, a IPB tirou oficialmente a pomba da sarça. Então, essa sarça é antiga. Pode passar para nós. Nós vamos falar então sobre teologia. Na próxima oportunidade, dever, culto, governo. Pode passar para nós? Isso. É fundamental. Exposição do que devemos crer acerca de Deus. A Bíblia diz isso. Agora, é calvinista. Sua origem é na palavra de Deus. Então, o que nós estamos falando com isso, né? Lemos o texto agora. Nós não temos nenhuma doutrina baseada em ensinos dos homens. Por exemplo, a grande diferença entre a igreja romana e a igreja protestante é que nós nos pautamos pela Bíblia. O celibato obrigatório não é bíblico. A ascensão corpórea de Maria, que é defendida pela Igreja Católica, não é bíblica. Então, nós tratamos, e nós só pode restringir a nossa consciência, só pode nos orientar aquilo que estiver na palavra de Deus. Nós não aceitamos nenhuma doutrina que não seja solidamente baseada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, para que eu entenda que é uma doutrina, é um ensino da Bíblia, eu preciso combinar as partes, ver se a Bíblia mesmo está dizendo sobre isso. Até aqui tudo bem? Próximo aí. 3 grandes elementos teológicos em nossos padrões. Vamos lá. Primeiro, doutrinas aceitas por todos os cristãos. Então, nós vamos tratar disso hoje. Até os católicos acreditam, né? Todos os cristãos aceitam. Então, nós estamos falando de cristianismo, um círculo maior. Depois, doutrinas mantidas por todos os protestantes. O que os protestantes creem. E aí, o terceiro ponto, doutrinas caracteristicamente calvinistas. Então, nós vamos tratar do macro para o micro. O que nos distingue? Por que nós somos quem somos? Por que nós não somos batistas? Por que nós não somos congregacionais? Por que nós não somos metodistas? Então nós vamos falar isso. Por que nós não somos católicos, né? Vamos tratar do que todos acreditam. Vamos tratar do que todos os protestantes acreditam e assim afunilar. Agora sim, é isso que nos distingue dos outros. Vamos lá. Pode passar isso aí. Vai dar 3 cliques aí que está repetindo. Isso. Todos os cristãos aceitam a existência de Deus. Ponto. Né? Se eu não creio na existência de Deus, eu não sou cristão. Próximo aí. Unidade de Deus. Há um só Deus. Próximo. A Trindade. Na quarta-feira eu fiz uma brincadeira, né? Eu perguntei assim, quem acha que
Eu vou fazer essa mesma brincadeira aqui para ver se vocês estão ligados. Quem acha que Trindade, você tem essa palavra Trindade mais de 50 vezes na Bíblia, levanta a mão. Quem acha que é menos de 50? E se eu disser para vocês que a palavra Trindade não aparece nenhuma vez na Bíblia? Por quê? Porque o conceito aparece. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a palavra Trindade foi cunhada, foi criada pelos concílios, né? Para justamente dizer esse Deus que é um e subsiste em 3 pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas os 3 são um. Aí tem gente que tenta ilustrar, não, como se fosse o triângulo, que tem 3 lados, é um só, mas mesmo as nossas ilustrações não conseguem expressar algo tão distinto, né? Nenhuma religião tem um Deus triuno como a nossa. Isso nos distingue de todas as religiões. Então, essa é uma doutrina fundamental. Se alguém não acredita nisso, como os testemunhos de Jeová, são seita, né? Eles dizem que aceitam, mas são distintos dos cristãos, né? Então é mais distinto ainda. Próximo aí, o plano de Deus. Todos aceitam que Deus tem um plano, né? Mas tem gente que acha que Deus é igual o Cebolinha. Quem se lembra do Cebolinha aí, da Turma da Mônica, né? Que fazia planos infalíveis, né? Isso é um plano infalível, mas todos os planos eram frustrados, né? Então tem gente que acha que Deus é assim, ou já outros entendem que Deus tem um plano que é irrevogável e Deus não erra nos seus planos. Então essa é a diferença. Pode passar? A criação. Todos aceitam a criação, embora alguns, né, queiram desviar, né, Hamilton, para outras áreas, mas todos começam e aceitam a criação. Próximo. Providência. O Deus que criou, o Deus que dirige. E nós, calvinistas, né, ou reformados, ou que seguem a fé bíblica, acreditam que não só as coisas boas vêm da mão de Deus. Por exemplo, você vai chegar aqui na rua da igreja e você leva uma fechada, mas graças a Deus, né, o carro não bateu. Aí você fala assim, olha, Deus entrou com a providência. Joia. Mas se tivesse batido, é providência também. Então, nós cremos na providência, que é Deus quem dirige toda a história. Isso é providência, não só de coisas boas, né? Mas é a forma como tudo acontece, é providência de Deus. Próximo. A queda do homem. Todos os cristãos aceitam que o homem pecou, que Adão pecou. Próximo. Pecado. Todos aceitam também sobre pecado. Castigo da parte de Deus. Liberdade da vontade do homem, ou seja, o homem não é um robô. Você não faz as coisas programado de que você não tenha liberdade. Você escolhe, né? Apesar de nós sabermos que Deus é soberano e controla todas as coisas, ainda há liberdade do homem. Então, isso são verdades afirmadas pela Escritura, a responsabilidade humana, a soberania divina, e sempre será assim. Não são irreconciliáveis, né? Porque parece que são 2 pontos opostos, mas são afirmados pela Bíblia. Nós falamos isso um pouco na semana passada. Próximo ponto aí. A pessoa de Cristo, com 2 naturezas, a pessoa do Espírito Santo, salvação pelo Redentor, ressurreição dos mortos. Então são doutrinas que todos os cristãos acreditam, né? O Espírito Santo não é uma força, é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito de Deus. Você entristece uma força? Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Não é aquele filme, né, Star Wars, né, que a força esteja com você, né? Sou da força, não tem nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Próximo aí. Agora,
essa é a distinção entre os protestantes e os católicos romanos. Vamos lá. Escrituras sagradas, regra de fé e prática. Ponto. É a Bíblia que determina o seu comportamento, a sua fé, como você vive e ponto final. 2 Timóteo 3, 16, 17. Quem pode ler para nós? Esse é um texto que a gente precisa ter decorado na nossa mente, que esse é um dos textos fundamentais. 2 Timóteo 3, 16, 17. O que diz aí? Alguém leia bem alto para nós. Então, todos os protestantes creem que as Escrituras são a única regra de fé e prática. Porém, aí a gente tem que abrir um parêntese, né? Há muitos protestantes hoje confiando nas sensações e não na Escritura. Então você chega em determinada igreja, presbítero Alex se assenta e alguém fala assim: ó, eu estou vendo que amanhã o senhor não pode sair de casa. Por que não? Eu tive uma visão, o senhor não pode sair de casa e tal. Mas onde isso? Não, Deus está me falando. Então acaba que esse princípio é anulado por muitas igrejas. Eu dei o exemplo do Danal, né? Numa aula anterior, pessoal que foi numa igreja e o camarada ia pregar, e aí ele disse assim: eu ia pregar sobre um personagem da Bíblia, mas eu gostei mais desse outro aqui, que é o Danal. Danal é um cara teimoso, porque falavam para ele: solta o cabo, Danal, e Danal não soltava, né? Então isso é um absurdo, né? Quando a gente escuta uma coisa dessas, como aquele pastor, né? Você pode pesquisar no YouTube, que disse que teve uma revelação de que era para ele casar com a mulher do vizinho. Ele já era casado. Ele foi lá em Oséias 3, olha só o que ele fez. Vamos lá. Isso até o Fantástico foi na casa dele. É só a gente vendo essas coisas que a gente vê, né? Olha, Oséias 3:1. Quem pode ler aí para nós? Olha o que ele... Eu vou ler aqui, você acompanha, porque eu vou ler como ele leu. Ele falou assim: Deus me deu um sonho que era para eu deitar com a mulher do meu vizinho, e a Bíblia confirmou. Aí o repórter falou assim: mas tem isso na Bíblia? Tem. Deus me deu um sonho, eu sou casado, mas Deus me deu um sonho, e confirmou para o marido da mulher também. Aí olha só como que ele leu assim, ó, Oséias 3:1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Ele leu assim. Mas assim está escrito? O que está escrito? Adúltera. Então a questão é que o profeta amaria uma mulher adúltera, assim como Deus ama um povo que se desviou. Então é nesse sentido, né? E não para que ele fosse lá e adulterasse. E aí já tinha feito, né? Tinha 2 mulheres já, o pastor. E aí o repórter: não, mas aqui não é falando sobre uma mulher que é adúltera? Aí o homem coçou a cabeça e falou assim: bom, agora que o senhor está falando, mas já... Então, meus irmãos, há muitos evangélicos confiando nas sensações e em outras coisas que, assim, só de mencionar é cômico para não ser trágico, né? A gente ri para não chorar. Então nós temos que afirmar, inclusive se você tem algum amigo que é evangélico, tem que perguntar para ele: a Bíblia é a sua regra de fé e prática? Porque se não for, você está errado. Porque os protestantes, a reforma protestante foi um movimento de retorno às Escrituras. E se há um protestante que não confia nas Escrituras, olha, ele não é protestante. Então nós chegamos no ponto de ter que evangelizar os evangélicos. E voltar para esse ponto aí. Próximo.
a autoridade de Deus sobre a consciência humana, né? Então, diferente da igreja romana, que é a autoridade da igreja. A igreja está acima das Escrituras. E é por isso que a igreja pode determinar que um padre que tenha desejos não se case. Mas o que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios 7, vamos lá. 1 Coríntios 7. Alguém vai ler para nós? Versículo 1 e 2. Então, o celibato é um dom. Há alguns que têm o dom para não casar, né? Sim, mas é um dom, não é para todo mundo. Aqui diz, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e o seu próprio marido. E ele vai falar exatamente sobre isso. Aqui no versículo de número 8 e 9. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. Paulo era celibatário. Caso, porém, não se dominem, olha o verso 9, que se casem. Porque nós temos tantos escândalos na igreja romana de pedofilia e outras coisas. Os homens têm desejo. Eles foram criados com desejo. O desejo faz parte da criação. E o que Deus fez com isso? Ele deu à mulher. Então, o fato de você proibir algo que a palavra de Deus permite é colocar a igreja como autoridade sobre a consciência. E não é a igreja, é a autoridade da Bíblia. Nós somos formados pela palavra de Deus. Não foi a igreja que criou as Escrituras, foi a palavra de Deus quem criou a igreja. E é por isso que nós estamos aqui. Então nós protestamos contra esse erro até hoje. Estamos protestando. Estamos dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia que é a autoridade sobre a minha consciência. Mesmo se o pastor falar assim para mim, não, você não pode fazer isso, mas a Bíblia está dizendo? Não, não é a Bíblia que está dizendo. Então, eu falo, pastor, mas eu não posso fazer isso, né? Pode ser quem for der a orientação qualquer para você, se não tiver nas Escrituras, você não deve obedecer, né? O que nós prometemos na profissão de fé? Quem se lembra aí? Que você vai ser fiel à igreja enquanto as autoridades, enquanto essas forem fiéis às Escrituras. Então, se hoje eu começo falando assim, irmãos, eu tive um sonho que foram alguns irmãos arrebatados, a Simone subiu, o Rames ficou, né? Olha o problema. Já criei divisão na igreja, divisão na família, e aí começa, olha só, mas tem igreja que é isso, o pastor pega a nova onda do mercado, implementa na igreja e cria confusão. Então o que deve colocar a nossa mente cativa é a palavra de Deus, e não palavras de homens, né? Então esse é um ponto muito importante. Próximo aí, Jesus Cristo, único mediador. 1 Timóteo 2,5, o que diz aí? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mas eu posso orar para Maria? Não tem como. Primeiro que não há comunicação entre o céu e a terra. Segundo, que Maria é uma só. Então, se a Ruda fosse pedir, e o André fosse pedir, e a nossa irmã
Débora fosse pedir também, a Maria ia ter 3 telefones tocando. Ela falou: quem que eu atendo primeiro? E agora? Me confundi, porque ela é uma só, né? Não tem jeito. E a questão de ser mediador, para ser mediador, era necessário ser Deus e homem, porque só Deus para aguentar a ira de Deus. E homem deveria ser deveria ser um homem real, porque um homem que pecou é um homem que precisa nos substituir, e ser um homem ideal, porque se fosse alguém que tivesse pecados, não estaria cumprindo o papel do mediador. Então, Maria jamais pode ser medianeira. Então, tem várias escolas aí, né? Maria Aparecida, medianeira, isso aqui é medianeira, Nossa Senhora é medianeira. Não tem medianeira, só existe um mediador, o que é Deus e homem, Jesus Cristo. Ok? Dúvidas? Perguntas sobre essa questão? É importante, irmãos, nós hoje falarmos sobre isso, porque há uma onda de evangélicos se convertendo ao catolicismo. E isso é preocupante, né? Como é que alguém que tem a Bíblia sob a consciência vai rejeitar tudo isso? Tudo isso. Então, são pontos essenciais. Isso aqui. Isso nos distingue dos católicos. Próximo ponto. Pastor, Sim. a questão da negação, claro, mas hoje seitas têm trazido os rituais do Antigo Testamento para dentro do suposto culto, né? Trazendo cordeiros para sacrificar, expiatório, essas coisas todas. Então, Entrada da Arca da Aliança. Uhum. então a gente tem que enxergar isso como seitas mesmo. Não são igrejas evangélicas ou cristãs. O presbítero Ramos está falando, isso é importante, né? E vende a Arca da Aliança em livrarias evangélicas. É tão absurdo, né? Para a pessoa pegar aquele negócio de plástico pintado de dourado, né? E entrar dentro da igreja fingindo que é a Arca da Aliança. E o pessoal chorando, se tocar naquilo, virou idolatria, né? Então, idolatria é qualquer coisa que se coloque acima ao lado de Deus, né? E feitiçaria atribuir poder a objetos. Se Jesus Cristo já cumpriu, irmãos, nós não temos que fazer de novo. Então tem muita gente voltando a práticas do Antigo Testamento, pastores até usando aquele negócio de judeu, né? Se você for visitar o Templo de Salomão lá em São Paulo, você vai ver os pastores, né, vestidos como rabinos, além de ter que pagar R$50 para fazer a visita. Não é de graça, né? Ainda mais na Universal, não tem nada de graça, tá? Vamos prosseguir então. Assim, não. Uhum. Mas como o senhor falou, ele muitas vezes confunde assim, a idolatria. Se eu não idolatro, eu odeio. Uhum. E nós temos que cumprir a ordem de Maria, né? Vocês sabem qual é a única ordem de Maria na Bíblia? Abra aí sua Bíblia em João 2, o versículo 5. João 2, 5. Olha só, a única ordem de Maria na Bíblia. O que diz aí? Ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria mandou que os serventes fizessem tudo que Jesus dissesse. Pronto. Então nós temos que cumprir a ordem de Maria. Faça tudo o que ele disser.
E só essa é a ordem dela na Bíblia. O resto, o que nós temos, ela dizendo: a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ela era uma serva de Deus, que era pecadora também, que precisava de um Salvador também. Então, o fato de você transformar Maria também numa divindade faz parte de você colocar no cristianismo e misturar o cristianismo com práticas pagãs. Então Maria tomou o lugar da grande Diana dos Efésios. Era uma deusa cultuada. Então essa figura de pai, não, isso é muito pesado, vamos ter uma mãe, pensaram, né? E aí Maria foi introduzida ali, porque Constantino, quando cristianizou o império, ele deu benefícios para quem fosse cristão. E aí a igreja começou a se desviar da palavra de Deus. Por isso que, se alguém perguntar para você, qual foi a primeira igreja que surgiu? O que você vai responder? Primitiva. Igreja primitiva. A igreja romana é uma degradação da igreja primitiva. Então, nós somos católicos, nós somos apostólicos, mas não somos romanos. Católicos porque a palavra católico significa universal. A igreja de Cristo está em todos os lugares. Nós somos apostólicos porque nós cremos no ensino dos apóstolos, mas nós não somos de Roma, né? Então é aí que cai a diferença, né? É que entra a diferença. Por isso há uma série de erros. A partir de Constantino, pessoas não crentes entraram para a igreja, e assim práticas foram introduzidas contrárias às Escrituras, né? Missa aos defuntos, né? A Bíblia, a leitura da Bíblia foi proibida para os leigos, missas em latim. Pense que se você chegasse na igreja aqui e começasse a falar uma língua que você não conhece, você ia ficar assim, voando, né? O que o pastor está falando? E era assim. Então a reforma protestante foi uma bênção, porque ela abriu os porões e a luz entrou, né? Depois das trevas veio a luz, e essa luz foi das Escrituras. O movimento de reforma, então, é um movimento de retorno às Escrituras. Ok? Quem é? Sim, sim.
É verdade. E, realmente, nós precisamos orar, porque a igreja evangélica entra em colapso. E uma das partes e funções da igreja, como luz do mundo, é justamente denunciar o erro. Então, toda a Escritura é inspirada para o ensino e útil para correção. Como é que eu vou corrigir algo que eu não cito, né? Então, é necessário eu falar, irmãos, é ensinado isso, e isso está errado. É ensinado isso, e isso precisa ser repreendido, né? Porque se eu não falar para vocês o erro, como é que vocês vão conhecer o que é a verdade e a mentira? Porque o erro está aí. Então nós temos que falar, irmãos, esse é o erro. A verdade está na Escritura. Então, muito boa a fala do irmão. Nós temos que orar e continuar usando as Escrituras como regra de fé e prática, e assim aparando as arestas, né? É necessário que todos nós tenhamos o pensamento dentro da palavra de Deus. Isso é muito importante, muito importante. Então vamos continuar. Próximo ponto: justificação pela fé. Qual a nossa diferença da justificação pela fé para a igreja romana? O que nos distingue? Nós falamos o seguinte: justificação pela fé somente. Então esse é um ponto também essencial, porque eles até acreditam numa certa justificação pela fé, mas aí você tem que cumprir penitências, né? Suponhamos que o Davi cometa algum pecado. O que ele faz? Ele ora a Deus diretamente, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Deus é que perdoa os pecados. O que a igreja romana ensina? Você precisa ir ao confessionário e diante de um padre falar o que você fez, e ele vai te passar uma penitência, e assim, com a penitência, você está perdoado. Então, o que acabou de ser feito aqui? Anulou a justificação pela fé, né? Então, nós somos justificados pela fé somente, sem as obras. Sem obras. Olhai para mim e sereis salvos, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, e o que aconteceu? O povo tinha blasfemado, Deus mandou uma praga de serpentes venenosas que picaram o povo estava morrendo, e aí Moisés clamou a Deus. O que Deus disse? Faça uma serpente de bronze, pendure numa haste, e todo que olhar será salvo. Aquela enfermidade seria tirada. E o que Jesus diz? Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça. Então veja, irmãos, ao olhar para Jesus com fé, eu sou salvo. O que o ladrão da cruz fez? Nada. Não fez nenhuma obra. Ele somente expressou a fé no Senhor Jesus Cristo. Então a justificação é pela fé. Nós somos salvos não porque fazemos algo. Eu não fiz por onde. Salvação não é presente do Papai Noel, né? Você vai lá e é um bom menino, e aí no final do ano pergunta para o Arthur: você foi um bom menino esse ano? Não, fui obedecer meus pais. Então você vai ganhar um presente, né? Salvação não é assim. Porque se nós fôssemos olhar para as nossas obras para ser salvos, ninguém seria salvo. Por isso que a justificação é pela fé, né? Então isso nos distingue dos romanos, porque os romanos também creem que a igreja romana é como se fosse um cofre do tio Patinhas, né? Um depositário das obras, e o Papa tem a chave para abrir esse cofre e dar algumas obras para Débora, para você chegar lá. Então, depois, para a Débora, para chegar lá, ela precisa de um pouquinho mais. Não basta a fé em Jesus Cristo. Precisa de um pouco mais. Precisa de batalhar, precisa cumprir os sacramentos, precisa cumprir as penitências. E isso é oposto, né, do que a Bíblia nos ensina. Próximo ponto aí. Promoção dos santos para o céu
imediatamente após a morte e sua completa santificação no estado de glória. Então, essa também é uma doutrina que distingue dos romanos. Porque o que eles dizem? Quando você morre, você vai para onde? Se for adulto, purgatório. Se for criança, é para o limbo. É um purgatório kids. É o limbus infantus, né? Purgatório kids. Então tem o espaço kids, né, para você chegar lá, e tem o espaço adulto. E aí o que você precisa fazer? Missa de 7º dia ajuda um pouquinho. Mas depois tem a de 30 dias. Depois tem a de 1 ano. Depois tem a de 2, 5 e por aí vai, né? Alguém falou de 6 meses, eu não entendo disso. Mas no que consiste essas missas? São obras que inclusive há o papel da vela. Por que a vela acesa? Porque acredita-se que a vela é como uma luz para iluminar o seu caminho. Tudo isso é idolatria, né? Então nós cremos que quando alguém morre, se é crente, a alma vai imediatamente para o céu. Se não é crente, ele está imediatamente na condenação. No último dia, todos ressuscitarão para o juízo final. Ainda haverá o destino final. Então, o céu é o destino provisório. No último dia, nós teremos o destino final, nos novos céus e na nova terra. Ok? Até aí, tudo bem? Perguntas? É importante nós tratarmos dessas questões, porque são pontos distintivos. O que nós falamos? O que todos creem. Agora nós afunilamos. O que todos os protestantes creem, né? É por isso que a gente tem que fazer comparação. Olha o que eles afirmam. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que nós ensinamos, né? E assim, vamos para o próximo ponto. Agora nós vamos tratar de doutrinas que são especificamente calvinistas. E essa é a ponta do iceberg, né? Porque o calvinismo não é só 5 pontos, mas são pontos distintivos dos outros protestantes, né? Então nós vamos falar sobre esses pontos, né? Vocês já devem ter ouvido estudos sobre eles, mas é importante que nós tratemos, porque todos os ensinos, tudo que falarmos sobre salvação, vai partir disso aqui, né? Nosso entendimento sobre o homem, nosso entendimento sobre perda ou não da salvação. Então são pontos cruciais. Se você não entender isso aqui, você não vai entender muita coisa que nós falamos. E é claro, voltando àquele ponto principal, né? Qual é a doutrina fundamental do sistema presbiteriano? Soberania de Deus, isso mesmo. Então esse é o ponto chave para você entender todo mais. E agora nós vamos tratar desses pontos aí. Esses 5 pontos, irmãos, surgiram em resposta aos remonstrantes. Quando a gente fala arminianos, surgiu bem depois, porque Armínio era um professor de seminário, mas ele era um professor, ele não falava, calvinista, claro, ele não falava abertamente os seus ensinos. Ele fomentava um grupo com pensamentos diferentes da sua igreja. E foram esses alunos de Armínio que levaram e promoveram o ensino da remonstrâncias, que são 5 pontos que foram dirigidos ao Sínodo de Dort, e lá foram tratados. Então esses 5 pontos do calvinismo, na verdade, é uma resposta do Sínodo de Dort aos remonstrantes, ou seja, aos seguidores de Armínio, que propuseram coisas como o homem pode resistir ao Espírito Santo, você perde a salvação, a graça é universal, e coisas do tipo, né? E aí o sínodo respondeu. Onde está essa resposta? Nos cânones de Dort. Então você pode baixar na internet, procura aí, dê uma olhada essa semana, porque é bem completo.
O que nós vamos fazer hoje é passar por cima, né? Como num passeio de helicóptero, vamos ver os pontos principais. Mas se você quiser se aprofundar nesses 5 pontos, ou na resposta da igreja aos arminianos, aos remonstrantes, você lê nos cânones de Dort. Então você pode procurar aí na internet, tem um aplicativo, para quem gosta também, no Android, aí, que se chama Símbolos de Fé Reformados, ou Confissões Reformadas. E você acha aí os cânones de Dort. Depois eu vou pedir para alguém me lembrar, vou colocar no grupo também. Eu tenho um arquivo, né, é bom disponibilizar aí, você pode ler. E quem quiser comprar, tem também na editora Cultura Cristã. Então é um material, se você quiser ser versado nos 5 pontos do calvinismo, você precisa ler os cânones de Dort. Foi uma reunião do Sínodo de Dort, né, para combater justamente essas ideias. E o documento que foi produzido, um documento preciosíssimo, nossa confissão de fé também usou esse documento, bem como a confissão belga, o catecismo de Heidelberg, como base para os símbolos de fé de Westminster. Surgiu antes, né, os cânones de Dort, parece que já fez 450 anos, né, o Sínodo de Dort. Eu vou confirmar. E, inclusive, onde nós estávamos lá em Barra do Piraí, nós fizemos uma conferência Dort 400, Dort 400. E aí nós celebramos o ensino de Dort, né? São os 5 pontos do calvinismo. Então vamos tratar desses pontos, vocês vão se lembrar. Primeiro aí, depravação total. Ou depravação radical. Por quê? Porque eu creio que todas as áreas do homem foram contaminadas pelo pecado. É isso que ensina a doutrina da depravação total ou radical. Mas nós sabemos que ainda há um vestígio no ser humano da imagem de Deus, né? Das coisas de Deus. O homem não é completamente depravado, mas ele é totalmente depravado no sentido do seu todo: mente, sentimentos, vontade. Ou seja, agora que o pecado entrou no mundo, o homem não é uma tábula rasa. O homem não é produto do meio. O problema não é como Freud explica, né? Não, porque foi seu pai que na sua infância. O problema é o pecado, né? E cada criança já nasce pecadora. Um bebê já tem pecado. Tanto que você tem bebê que faz manha, né? E briga, e é birrento, né? E chora, e quer porque quer, na hora porque quer. Isso também é pecado. Então, crianças já têm pecado, não são anjinhos, que a gente pensa, né? Não, são anjinhos, né? E tem gente que acredita que as crianças na infância vão para o céu imediatamente. Não, porque criança é anjinho, mas não é bem assim, não, é um pecadorzinho, e esse pecadorzinho tem que ser corrigido desde a mais tenra idade. O pai, você já tem um bebê que está fazendo birra, já pode fazer lá assim, ó, não. Eu falo assim para o Timóteo, falo, não pode. Eu falei assim, ele sabe. Então, a gente tem que corrigir desde a infância, porque é um pecadorzinho em formação, né? Então, você precisa tratar como um pecador, tá bom? Vamos ler sobre isso. Abra aí sua Bíblia em Efésios 2. Esse é um texto muito usado, é muito importante. Efésios 2, versículo 1 e 2 só, por enquanto. Efésios 2, 1 e 2, alguém pode ler para nós? Pode ler o 3 também.
Então, nós temos que entender exatamente isso. Ele nos deu vida. Mas por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós éramos o quê? Filhos da ira. Então, a criança, quando nasce, já nasce pecador. Precisa ser alvo da graça de Deus. Esse é um ponto essencial, né? Então, a depravação total ou depravação radical ensina isso. Ensina que o pecado contaminou o homem de tal maneira que ele não tem condições de se voltar para Deus. Ele está morto. O que um morto faz? Você vai num velório, pode falar à vontade, né? E, às vezes é triste quando a gente vai num velório e pastor é campeão, né, de velório. e às vezes o filho quer falar para o pai que está ali no caixão: ah, meu pai, não sei o quê. E já fui em alguns que o filho fez homenagem para o pai e falou: ah, não falei em vida, vou falar agora. Não adianta. Agora não adianta, né? Fazer homenagem agora tem que ser antes. Se quer falar alguma coisa para o seu pai, fala agora. Você quer pedir perdão? Peça agora. Você quer se aproximar dele? Se aproxima agora, porque depois não adianta não. É bonito, depois falar ali, ele não está ouvindo, ele está morto, né? Então o que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada. Um morto não pode se voltar para Deus, a menos que ele nos dê vida. Então, veja, esse é um ponto principal para nós entendermos a salvação. A salvação é a vida que vem de Deus. Imagine alguém que estava caminhando e caiu num buraco de muitos metros ali, está todo quebrado, com a perna quebrada, braço quebrado, lá embaixo. E aí passa alguém e você grita assim: me ajuda, estou aqui, não consigo sair. E aí eu falo assim: não, eu vou te dar a oportunidade de você se salvar. Eu vou jogar a corda. Agora se vira nos 30. Né? Então, salvação não é isso. Salvação é aquele que se amarrou num lugar, desceu até lá no fundo do poço, no fundo daquele buraco, pegou a pessoa, tirou ela de lá. Salvou alguém que não tinha condições. Essa ilustração ainda quebra, porque a melhor é o do texto, né? Morto. Um morto pode fazer o quê? Nada. Morto não faz nada. Morto não escuta. Morto não vê. Morto não enxerga. Morto não pensa. E um morto espiritual não faz nada, a menos que Deus dê a vida. Então, esse é um ponto distintivo. Nós cremos que o homem não pode se voltar para Deus sozinho, né? Então, a mensagem do Evangelho é pregada. E o que o Espírito Santo faz? Ele, através desta mensagem, converte o coração. Ele vira a chave. Está no off, né? Ele vai lá e pá! Para o on. É a pessoa assim... começa a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração com entendimento, após o Espírito Santo, virar essa chave, né? Então é só se o Espírito Santo fizer isso. Convém a nós pregar, mas quem vira a chave e quem faz com que o homem creia é Deus. Então esse é um ponto distintivo dos calvinistas para os demais protestantes. Sim, meu irmão. Ah, sim. A dúvida. Então, exato.
Isso. Eu acho que Lázaro é 4 dias, né? Isso. Mas é isso mesmo, irmão. É Jesus quem nos salva. É Jesus quem nos salva, né? E a justificação pela fé, porque a fé é nossa sim, mas a fé também vem de Deus. Então você abraça Cristo, mas você só abraça que até a fé é de Deus, né? Então nós abraçamos Cristo com seus méritos, seguramos nele e nós somos justificados. E como é que a gente faz isso? Pela fé, né? Algo que é manifestado em nós, que também é um dom de Deus. Então esse é um ponto essencial. Próximo aí, eleição incondicional. Isso é também outra questão importante, né? Ela não depende do homem, ela é da parte de Deus. Foi o Senhor quem escolheu. Aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você lê na Bíblia a expressão livre-arbítrio? Nenhuma. Eleição tem na Bíblia? Predestinados tem na Bíblia? Eleitos tem na Bíblia? Então pronto, né? É Deus quem escolhe, é Deus quem elege, antes da fundação do mundo, né? Então isso é muito importante nós compreendermos. Não depende do homem, é o Senhor quem elegeu antes da fundação do mundo, e isso faz parte do seu decreto em nos salvar. E aí eu pergunto, Deus é injusto? Se Ele quisesse mandar todos para o inferno, isso seria injusto? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o pecador merece a condenação. Então Deus é justo e misericordioso, e a eleição mostra isso, né? Você só tem a fé, você não merece ser salvo, mas você só é salvo porque a graça te alcançou. Então esse é um ponto da eleição, é Ele que nos elege. Se a gente voltar um pouquinho em Efésios 1, olha só quantas coisas importantes aqui, ó. Efésios no capítulo 1, começando no versículo 3, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O 4, assim como nos escolheu nele antes para sermos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para ele por meio da adoção. Essa é outra coisa, né? Todos são filhos de Deus? Sim ou não? Todos são criaturas de Deus, filhos, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12, né? Então, adoção, eleição, predestinação, isso é bíblico. Então esse é um ponto essencial, porque o homem não vai até Deus, não é o homem que escolhe, não é o homem que busca, o homem não tem condições de buscar. Então veja, até na sequência lógica, né? Se eu sei que o homem está totalmente depravado, ele não vai escolher, ele não vai se voltar para Deus, a menos que o próprio Deus faça a obra de salvação, a menos que o próprio Deus escolha, eleja, salve, dê vida ao que estava morto. É isso que nós estamos vendo aqui. Próximo ponto aí? Sim. Boa pergunta. Tem gente que fala assim, não, porque tem a presciência de Deus, né? É que Deus viu antes que o Luiz ia escolher, e aí falou assim, então vou escolher. Então é eleição condicional, né? A vontade de Deus dependeu da escolha humana. Isso é
Completamente absurdo. Deus olhou lá na frente, não tem, deixa eu ver se vai me escolher. Ah, vai, então vou eleger ele, né? Então, Deus não é soberano. Ele dependeu da escolha do homem para ele escolher, né? Bem me quer, mal me quer. Essa é a filosofia dos arminianos. Bem me quer, mal me quer. Será que ele me quer? Será que ele não me quer? Deus não é assim. O amor de Deus não é não correspondido. Todo o amor de Deus é correspondido. Aqueles a quem ele amou, ele salvou. E João, primeira carta de João, até define isso, né? Vamos dar uma olhada lá. Primeira de João, onde diz assim: nisto consiste o amor. Quer ver? Versículo 17, capítulo 4. Não é esse não. O 3,16, ó, 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos, né? Cristo deu a sua vida por nós. Esse é o amor, é uma definição de amor aí. Isso é o amor. Cristo deu sua vida, né? Por quem? Por todos? Pelo seu povo. E aí nós entramos no próximo ponto: a expiação limitada, ou melhor, redenção definida. Então, quando a gente fala de expiação limitada, parece que nós estamos limitando, né? Ah, não, é só o sangue não tem tanto valor assim. Não é isso, não. Expiação limitada é a ideia de redenção definida. Cristo morreu por quem? Né? Letra A, por todas as pessoas do mundo. Letra B, por algumas pessoas do mundo. Ou letra C, por nenhuma pessoa no mundo. Quem acha que é por todas as pessoas, levante a mão. Quem acha que é por nenhum, levante a mão. Quem acha que é por alguns, né? Então pronto. Então a redenção foi definida. Por quem Cristo morreu? Pelos eleitos. Ah, não. Jesus morreu por todo mundo, e aí escolhe quem quer. É assim? Aí então Jesus morre por mim, e eu falo assim: muito obrigado, mas eu prefiro a morte. Que morte foi essa? Que sangue foi esse? Que iria salvar, mas não pode. É um sacrifício que Jesus fala assim: está pago, mas eu falo assim: eu não aceito esse pagamento. Jesus falou assim: estão pagos, está quitado, está tudo pago. Seus pecados, ó, acabou. Você não tem. Você anda aos olhos de Deus como um santo. Você não tem pecado. Aí você fala assim: ah, mas quer saber, eu ainda tenho, eu não preciso disso não. Não tem como, né? A redenção é definida. Aqueles a quem ele salvou. Romanos 8, 29 e 30, o que é que diz? Nós lemos semana passada, vamos repetir? Quem pode ler rapidinho para nós, bem alto aí? Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que não conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pronto. Que bênção é saber disso. Fomos salvos, fomos redimidos, e Ele salva o seu povo. Porque se Ele quisesse salvar todos, Ele salvaria. O sangue de Cristo teria poder para salvar todo mundo se Ele quisesse. Mas foi definido salvar os eleitos. Por algum mérito em mim? Porque eu sou mais bonito que o outro? Porque eu tenho mais pecado, menos pecado? Não. A causa da eleição está oculta em Deus. Eu só sei que Ele foi misericordioso, né? Então essa eleição não nos enche de orgulho assim, ó, tá vendo? Me salvou porque você sabe quem eu sou, né? Não. Nós temos os mesmos pecados que os que estão lá fora, mas somos redimidos, e o sangue de Cristo é perdoador e também nos dá forças para resistir ao pecado.
Então, embora tenhamos as mesmas inclinações que os lá de fora, nós lutamos para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Esse poder, esse sangue, né, nos salva e nos habilita. Você pode buscar a santificação. Alguma pergunta até aqui? Eu acho que nós vamos parar, né, porque já passou do tempo, né? E na semana que vem a gente volta desse ponto e continuamos a tratar desse assunto. Pastor, baseado no segundo ponto, eleição incondicional, Deus que escolhe e capacita. A obra do Espírito faz o pecador e a igreja tem noção dos pecados dele. Baseado nisso, vou perguntar assim: quantas vezes eu tenho que falar para uma pessoa que não acredita sobre Deus, sobre Jesus? Pode ser que você fale uma vez e o Espírito Santo fala assim: é dessa vez que eu vou usar. Pá! Ligou a chave. Pode ser que você fale 100 vezes e o Espírito Santo fala assim: é dessa vez. Tá! Né? Então, o nosso trabalho é falar. Eu não sei quando. Né? Eu tenho parentes descrentes, não sei quando que eles vão converter, mas continuo pregando. Né? Muita gente fala: não, eu assisto os seus sermões. Eu falo: continua assistindo. O Espírito Santo trabalha no coração, né? Então, nosso papel é anunciar. Continuamos falando, continuamos anunciando, continuamos pregando, mas o Espírito Santo é quem convence, né? É quem converte, é quem muda o coração. Sim, meu irmão. Isso. A nossa atitude fala, mas o Evangelho é um conteúdo, né? São palavras. Então, sim, continue dando bom testemunho, sendo diferente e anunciando. Porque o Evangelho é o anúncio de uma verdade. Qual a verdade? Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Então, continuemos anunciando, sim. Muito bem. Então, irmãos, encerramos por hoje, né, o nosso estudo, lembrando o seguinte, que você recebeu aí no seu boletim a liturgia completa. Então, tem toda a liturgia, só os textos que não. Porque qual é o exercício? Você trazer a sua Bíblia, né, e abrir na hora, justamente para você manusear a Bíblia, né, e todos lermos. E a Bíblia, irmãos, não é só uma questão de ter o livro, mas a Bíblia é um emblema, um símbolo. Quando você sai da sua casa com a Bíblia, você já está pregando alguma coisa. Então, vamos trazer a Bíblia e vamos abrir a Bíblia, né? Já tem os textos aí na liturgia, não vai ser projetado, inclusive para as pessoas idosas fica melhor no papel do que lá, né? Então, os hinos já estão aí na liturgia, no papel, os cânticos, e as leituras você vai trazer a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia. Então, algumas mudanças, né, que nós estamos fazendo, mas é para o benefício da igreja, para que todos criemos o hábito, não só na igreja, né, mas na igreja tem que, no mínimo, a gente tem que fazer isso. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Hoje à noite nós temos Santa Ceia, nós vamos orar. Pedir 6h30 tem reunião de oração da SAF, né, as mulheres. Vou pedir ao presbítero Hamilton, faça essa oração, nós encerrarmos o estudo de hoje. Senhor Deus, obrigado pela escola dominical, obrigado pelo dia do Senhor, obrigado por aprender mais sobre essas verdades tão importantes para a nossa vida. Então, Deus, nos ajude a amar a Tua Palavra, querer a Tua Palavra para os nossos corações,
e que possamos, Senhor, te glorificar em todas as nossas circunstâncias e momentos. Abençoe a nossa igreja, nos prepare para o culto de logo mais à noite, pedimos que o Senhor aceite para esse culto. Vamos prestar ao Senhor a noite. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tem um cafezinho ali para você se servir. Não saia sem cumprimentar o pastor. Deus abençoe.